Vamos abrir a nossa Bíblia, irmãos, na primeira epístola que Paulo escreveu aos Tessalonicenses, capítulo 1, e também em Êxodo, capítulo 3. 1 Tessalonicenses 1 e Êxodo, capítulo 3. Em Êxodo nós vamos ler o verso 12, e em 1 Tessalonicenses nós vamos ler o verso 9. Então, Êxodo 3, 12, 1 Tessalonicenses 1, 9, tá bom? Então vamos fazer a leitura desses dois textos. Primeiro de Êxodo, depois de Tessalonicenses. Antes de lermos, vamos pedir ao Senhor que nos ajude na compreensão deste assunto, tá bom? Pai, nós queremos te agradecer por esta manhã, onde nos reunimos a fim de estudarmos a tua palavra, aprendermos da boa doutrina que o Senhor nos deu para a nossa salvação, para a nossa edificação, para o serviço que temos que, ó Deus, prestar ao Senhor como nosso Deus, e razões nós temos de sobra para assim fazer. Todavia, ó Deus, sabemos também que por conta da queda, é possível que em algum momento nos desviemos daquilo que o Senhor estabeleceu em Tua palavra no que toca à adoração. Pedimos que o Senhor abra nossa mente, nos faça compreender o que o Senhor deseja, do modo como o Senhor deseja que seja, que nós o sirvamos, e assim, ó Deus, glorifiquemos ao Teu santo nome. Faz isto, ó Deus, tomando-nos todos nas Tuas mãos. Assim oramos em Cristo, Senhor e Salvador nosso, com gratidão e perdão dos nossos pecados. Amém, amém. Então nós vamos ler dois textos, irmãos. Êxodo capítulo 3, verso 12, que diz assim: Deus lhe respondeu: eu serei contigo, e este será o sinal de que eu te enviei. Depois de haveres tirado o povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Agora vamos para 1 Tessalonicenses 1, 9, que diz: pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como, deixando os ídolos, vos convertestes a Deus para servirdes o Deus vivo e verdadeiro. Amém. Meu irmão e irmã, uma das coisas que você tem que estar bem consciente como servo do Senhor é que sua vida deve estar focada na adoração ao Senhor, no culto. Este é o ápice da vida cristã. Não é à toa, portanto, que nós começamos a semana com um dia separado pelo Senhor, a fim de que nos reunamos como povo do Senhor em Cristo e adoremos ao nosso Deus, o nosso Salvador. Isso não é em vão, isso não foi posto de modo aleatório, mas infelizmente algumas pessoas distorcem este assunto, a compreensão desta questão tão importante, imprescindível, e não somente desconsideram o dia, mas como também desconsideram aquele que deve ser adorado, e inclusive o modo pelo qual ele mesmo estabeleceu a fim de que fosse adorado. Tomei esses dois textos aqui inicialmente, irmãos, porque eu creio que eles nos alinham com este propósito de sermos de fato adoradores do Senhor. No primeiro texto de Êxodo capítulo 3, é necessário que a gente relembre que o povo de Deus estava servindo àquele que não era o seu Senhor universal, o Deus verdadeiro que criou todas as coisas e que havia redimido o seu povo. Eles serviam a Faraó e era uma dura escravidão. Então, quando Deus levanta Moisés para tirar o povo do Egito, este aspecto do serviço, ele é sublimado, de tal maneira que todas as vezes que Moisés vai falar com Faraó, a questão é sempre a mesma: deixe o meu povo ir para que me sirva.
E o serviço que haveria de ser prestado é o serviço de adoração. Tanto é que Deus estabelece quem deveria ser adorado, onde deveria ser adorado e como deveria ser adorado. Basta ler o restante do livro de Êxodo que você vai ver todas essas prescrições estabelecidas pelo Senhor. Então, já no Antigo Testamento você já observa isto de modo muito claro. Não é a única ocorrência, tem outras antes desse período, mas essa eu creio que seja emblemática, na medida em que mostra que nós fomos libertos para servir. Nesse sentido, lendo também 1 Tessalonicenses 1, você vai observar que o apóstolo Paulo ele rende graças a Deus pela igreja em Tessalônica, porque essa igreja ela demonstrou marcas de uma igreja eleita. Isso está aí nos versos número 2 e 3 do capítulo 1 de 1 Tessalonicenses. E ela foi uma igreja que, segundo a ação do Espírito Santo de Deus, começou a demonstrar não somente as marcas desta eleição, mas um caráter diferenciado, de tal sorte que Paulo, o apóstolo, vai chegar a dizer o seguinte, que não tem mais nada a acrescentar. Isso não quer dizer que eles não devessem ser aperfeiçoados, tá? Mas naquilo que era comum e próprio, eles estavam indo bem, tanto é que foram alvo de ações de graças. Mas aí no verso número 9, você vai observar a mesma tônica que há em Êxodo também aqui. Ou seja, que aquele povo foi liberto, e aqui a libertação não é do Egito, mas é da escravidão do pecado, tendo como alvo o mesmo propósito, servir a Deus. Veja comigo mais uma vez o verso 9 de 1 Tessalonicenses 1. Pois eles mesmos, tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como, agora observe bem, deixando os ídolos, ou seja, abandonou a idolatria, foi liberto disso, vos convertestes a Deus. Então, um sentido negativo, né? Deixou, foi convertido. Agora o sentido positivo, qual é o sentido positivo? Para servirdes o Deus vivo e verdadeiro. Então, note bem, irmãos, que quando nós entendemos a nossa nova natureza em Cristo Jesus, não há como fugir da realidade de que nós somos seres adoradores e que devemos adorar o Senhor, servir ao Senhor. Mas, infelizmente, por conta do pecado, a nossa perspectiva de adoração foi corrompida também. E assim, o que é que nós temos? Infelizmente, não adoramos ao Deus vivo e verdadeiro, e aí cometemos a idolatria. Não adoramos do modo como Ele estabelece o culto segundo Deus. Não adoramos no dia que Ele estabelece, ordinariamente para fazê-lo. A gente começa a inventar uma série de coisas. Nesse sentido, portanto, a gente tem que considerar, à luz disso, 3 questões importantes ao falar de culto. Grave bem isso. Todo culto tem atos de culto. Todo culto tem elementos, e todo culto tem circunstâncias, as quais nós devemos conhecer, à luz da Escritura, e praticá-las. Então vamos lá. O que seriam os atos de culto? Então, tomando uma liturgia como exemplo, você tem o ato de adoração, você tem o ato de contrição e confissão, você tem um ato de louvor, você tem um ato de edificação, e finalmente, aquele ato que encerra as nossas atividades. São atos, são momentos do culto destinados a uma finalidade específica. Por exemplo, na nossa igreja, como é que é o ato de confissão na nossa liturgia? Você tem o liturgo, que é o presbítero que está geralmente dirigindo a liturgia. Ele convoca o povo à confissão por meio da leitura de um texto bíblico, não é? As pessoas oram silenciosamente, confessando individualmente seus pecados ao Senhor, e em seguida, após esse ato, você tem uma oração, onde o liturgo designa alguém, ou ele mesmo ora, em gratidão ao Senhor, pelo perdão dos pecados. Ato de quê?
Confissão. Como seria o ato de louvor, dedicação a Deus, né? Você tem a chamada a isso, por um texto bíblico. Você tem o anúncio daquilo que será entoado em louvor a Deus. Veja que o louvor é a Deus, não é a nós mesmos. Ok? E você tem o povo cantando ao Senhor estes cânticos. Pode ter também uma oração de louvor. Como é que é o ato de edificação? Aquele que vai pregar se apresenta, anuncia o texto bíblico que será tomado para a meditação, a pregação, ora rogando a Deus a iluminação por aquela pregação, expõe o assunto e em seguida encerra com o quê? Uma oração para que o Senhor Deus aplique aquela palavra à vida de cada um de nós. Então você tem atos no culto, mas você também tem os elementos. Então vamos lá, tomando como base o último ato. No ato de edificação, a leitura da palavra que será pregada é um elemento. A pregação é outro elemento. E a oração é outro elemento. Então você tem os atos de culto e você tem o quê? Os elementos de culto. Agora, finalmente, você tem as circunstâncias. Por exemplo, qual horário que começa o nosso culto à noite? Qual horário? 18h30, não é? 18h30. Mas você conhece igreja que começa às 17 horas? Sim. Tem igreja que começa às 19h30? Então aí são o quê? As circunstâncias, que podem variar de um para outro. Agora, qual é o detalhe? É que essas circunstâncias, elas não podem contradizer os princípios. Ok? O local onde nos reunimos é circunstancial? Sim ou não? O local. Sim ou não? Sim. Exemplo bem próximo de nós. Quando estávamos na pandemia, onde nós nos reunimos? Na quadra. Deixou de ser culto? Não. Porque era uma circunstância. Agora lembre, as circunstâncias não podem contradizer os princípios. Então você tem os atos, dentro dos atos você tem os elementos, e você tem as circunstâncias que estão relacionadas à ocasião em que isto acontece e o modo pelo qual acontece. E assim nós temos o conjunto que forma o culto ao Senhor. Em linhas gerais é isso que acontece. Todos os domingos quando nós nos reunimos. Agora, lembre bem, quem que estabelece os atos? Os atos do culto. Quem que pode dizer o que é que pode ter num culto? Eu? Não, Deus. Quem que pode dizer os elementos? Eu? Não, Deus. Agora, as circunstâncias, Deus deixou ao meu arbítrio para que, com sabedoria, à luz da Escritura, tome a decisão correta. Então, o povo de Deus seja orientado na adoração que deve prestar ao Senhor. Entender isso aqui, irmãos? Assim sendo, no último domingo, o pastor Alexandre falou sobre as sessões 1 e 2 e começou um pouco da 3. Na sessão 1, ele falou sobre o dever comum de adorarmos ao Senhor, somente a Deus adorar, tá? Você está aí com a sua confissão de fé aberta, você pode acompanhar, tá certo? Sessão 1. Então diz assim: a luz da natureza mostra que há um Deus que tem domínio e soberania sobre tudo, que é bom e faz bem a todos e que, portanto, deve ser temido, amado, louvado, invocado, crido e servido de todo o coração, de toda a alma, de toda a força. Mas o modo aceitável de adorar o verdadeiro Deus é instituído por Ele mesmo e tão limitado pela sua vontade revelada que não deve ser adorado segundo as imaginações e invenções dos homens ou sugestões de Satanás, nem sob qualquer representação visível ou de qualquer outro modo que não prescrito na Escritura. Então ele está dizendo, olha, Deus é quem tem que ser adorado e Ele é quem estabelece como Ele deve ser adorado. Em linhas gerais é isso aqui. Na seção 2 da confissão, que é que você acompanhou, vou passar rapidinho aqui, porque ele já explicou, é dito assim:
o culto religioso deve ser prestado a Deus Pai, o Pai e o Filho e o Espírito Santo, e só a Ele. Então não se pode prestar culto, serviço, adoração a nenhum outro que não seja quem? O Senhor, ok? E ele prossegue dizendo: não deve ser prestado nem aos anjos, nem aos santos, nem a qualquer outra criatura, nem depois da queda deve ser prestado a Deus pela mediação de qualquer outro, senão de quem? De Cristo. Nesse sentido, eu queria só abrir a Bíblia com vocês rapidinho. Por favor, abra a Bíblia aí em Romanos capítulo 1 e veja comigo esse aspecto de que a adoração é somente ao Senhor e não pode ser prestada a nenhuma criatura. Vou ler a partir do verso 18, Romanos 1, 18, tá? A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Então, Deus se revelou de modo geral, ok? Revelação geral, através da criação. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebido por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são por isso que indesculpáveis. Ou seja, eles não podem dizer que não conhecem a Deus, porque se estão aqui na criação, a revelação já aponta para o Senhor. Agora, leiam o verso 21, vocês. Antes, obscurecendo-lhes, pare bem, foram criados para adorar, não estavam adorando, mas mesmo assim se achavam sábios. Tanto é que ele diz no verso 22, inculcando-se por sábios, ou seja, achavam que eram sábios, mas na verdade se tornaram o quê? Loucos. E qual aspecto isso? Em tudo, inclusive a partir do culto. E aí o verso de número 23 vai falar isso, olha só: e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Ou seja, ao invés de adorarem ao Criador, se voltarem a adorar a quem? A criatura. O homem foi criado para adorar a Deus, a servir ao Senhor e a nenhum outro. Então, eu não posso adorar anjo, eu não posso adorar outro homem, nada, somente a quem? A Deus. Meu irmão, isso é muito óbvio, não é? Não é óbvio? A quem nós devemos adorar? Mas por que nós erramos? Porque a idolatria é algo tão presente. Então eu tenho que estar reforçando isso. E o culto que presto a Deus não pode ser feito senão na mediação de Cristo Jesus. Vamos abrir agora, por favor, a Bíblia em 1 Timóteo, capítulo 2. Abriram? Verso 5. Então, se eu como homem quero me aproximar do Senhor, eu posso me apresentar por mim mesmo? Ou eu posso tomar outra pessoa, que não aquela ordenada por Deus para me apresentar diante do Senhor? Não. Sob qualquer pretexto. Não posso, porque Deus não ordenou que fosse assim. Então leiam agora o verso 5, 1 Timóteo 2,5, que é dito: porquanto Cristo Jesus, leu 6 agora, o qual
Então, o culto é segundo Deus, o culto é para Deus, o culto é na mediação do próprio Deus, especificamente na pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo. Esse é o ponto que nós paramos no último domingo. Agora vamos para a sessão 3 e essa é a nova, tá bom? Na sessão 3, irmãos, nós vamos falar agora daqueles que são os elementos constitutivos do culto. O que é que tem que ter no culto? E o que não pode deixar de ter. E antes de entrar nesse tópico, eu queria que você pensasse um pouquinho. Você já foi a alguma igreja que você viu coisas acontecendo que não parecem para você muito comum? É estranho? Já foi? Eu lembro de uma fala de uma pessoa que ela disse que ela foi em uma igreja e ela entrou achando que era de uma denominação. Aí entrou, quando ela entrou, que ela viu coisas lá dentro, ela disse que voltou e olhou de novo para a placa para saber se de fato ela tinha entrado naquela igreja. Tamanha a distorção que se encontrava. Então, esse tópico é muito importante, porque na medida em que eu aprendo aquilo que tem que ter no culto, todas as vezes que eu me deparar com um culto segundo Deus, eu vou me inserir ali e prestar culto ao Senhor. Mas também quando eu me deparar com algo que não for, eu também terei discernimento para não fazer aquilo que não foi ordenado pelo Senhor. E até, dependendo da situação, me retirar daquele ambiente para não me tornar um conivente, um cúmplice com aquele pecado que está sendo ali praticado contra Deus, o que é mais grave ainda. Então, nesse sentido, a terceira sessão diz assim, eu vou ler literalmente como está aqui, tá certo? A oração com ações de graças, sendo uma parte do culto religioso, é por Deus exigida de todos os homens. Então, se tem uma coisa que não pode faltar no culto, é o quê? Oração. Nossa igreja, nossa denominação, diz que nenhuma atividade onde haja ajuntamento do povo, inclusive as suas reuniões conciliares, pode ser iniciada sem antes haver o quê? Oração. Então, quando eu vou cultuar a Deus, a primeira coisa que eu devo fazer é o quê? Orar. Dentro da liturgia. Por quê, irmãos? Porque sem oração, eu estou dizendo em outras palavras o seguinte, eu posso me achegar ao Senhor sem a necessidade de qualquer mediação, porque eu mesmo me basto. Então, na oração, eu vou dizer ao Senhor o quê? Senhor, reconheça a tua grandeza, reconheça a minha pequenez e a necessidade de um mediador, a fim de que eu possa me achegar ao Senhor e te adorar como convém. Então, nossa confissão de fé diz assim, olha, é por Deus exigida de todos os homens, e para que seja aceita, se ele está dizendo que para que seja aceita, é porque tem oração que não é o quê? Aceita. Tem uma música no ambiente pentecostal que diz assim, Deus não rejeita a oração. Oração é alimento. Já ouviu essa música? Nunca vi o justo sem resposta. Cantou já, irmão? Foi estar errado. Deus não aceita a oração que não tenha sido feita do modo que Ele ordenou. Ele não rejeita a súplica de um justo. Você é justo, é? Você é justificado. A súplica que Ele não rejeita é do justo, o único. Quem é o único? Por isso, quando eu me aproximo de Deus e vou orar a Ele no culto, e logicamente em outras circunstâncias, eu não posso orar em meu nome. Eu tenho insistido com isso na igreja. Você não termine a sua oração sem apresentar o mediador que lhe coloca diante de Deus, que é Cristo. Esse nome do povo está orando e no final, amém? Amém em nome de quem você orou? No seu nome? Ah, mas Deus sabe o meu coração e Ele também sabe da sua boca. Em nome de Cristo.
Por isso que é muito claro, ó, e para que seja aceita, deve ser feita em o nome do Filho, pelo auxílio do Espírito. Agora abra sua Bíblia em Romanos capítulo 8, por favor. Em nome do Filho, acho que vocês já entenderam, né? Agora, pelo auxílio do Espírito. Aqui uma porção bíblica que é muito esclarecedora. Romanos 8, 26. Diz assim, ó. Abriram? Romanos 8, 26. Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós, sobremaneira, com gemidos o quê? E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos... Pronto. Então eu oro em nome de Cristo, com o auxílio do Espírito Santo, e mais, segundo a vontade de Deus, e isto então veja a trindade envolvida na oração, preste bem atenção no culto, viu? Oro na mediação de quem? De Cristo, com o auxílio e segundo a vontade do Pai, que é revelada Então como é que você vai orar? Só você mesmo? Você se basta? Não. Então eu preciso entender essa dinâmica, e ao fazê-lo, os nossos irmãos reformados colocaram aqui uma questão muito interessante, no sentido de dizer assim, que esta oração desse modo tem que ser feita com, presta atenção nisso, viu? Inteligência. A oração, irmãos, é uma demonstração de que Deus lhe deu inteligência para orar. E aqui eu vou pegar nesse ponto. Tem gente que ora de uma maneira tão desconexa que eu não sei se ele está na terra ou se ele está no céu. Eu não vou nem dizer no inferno, porque como crente não vai para lá, pela graça de Deus. Porque é uma oração tão desconectada da realidade que você não sabe, não tem cabeça, não tem pé, você não sabe que a pessoa está orando. Ela só pode estar desligada, pelo amor de Deus, não tem condição. Não há uma lógica, não há concatenação dos assuntos, não há um propósito específico. Você pede a pessoa para orar pelo alimento, ela está orando pelo jogo do Flamengo. Nada a ver uma coisa com a outra. De onde ela tirou isto? E aí sabe o que acontece? Ele se perde na oração, e quem porventura tenta acompanhar, se perde junto. E a minha pergunta é, se a oração não é inteligente, como é que você vai dizer amém? Se amém é uma confirmação, assim seja. E se ele orou uma heresia? Você vai dizer amém? Então a oração tem que ser no culto também, né, público, um ato inteligente. Isso não é para inibir ninguém. Por favor, não tenham dessa forma, tá? Não é para inibir, mas para fazer você ser motivado pelo Senhor a refletir quando você ora. Essa é uma das razões, eu creio, que você tem aquelas orações, são as orações extemporâneas, né? Então alguém peça ao irmão que ore nesse momento. Você não preparou para orar. Em tese, espera-se que você esteja permanentemente preparado para orar. Mas você pode ter orações que são escritas. A pessoa escreve a oração e lê, inclusive para não errar. Então não tem problema nenhum. Então vamos supor, né? Aqui na igreja, você é pedido para orar por confissão. Escreva uma oração de confissão e deixe dentro da sua Bíblia. Bote versos bíblicos. Ok? Escreva uma oração de louvor e deixe na sua Bíblia. Não tem na Bíblia, não tem umas páginas que são em branco? Escreva, porque no dia que você for acionado, você já está lá com o seu recurso pronto. Pastor, mas isso não faz com que se perca a espiritualidade? Não. Pelo contrário, demonstra a verdadeira espiritualidade quando você, com seriedade, prepara uma oração para o dia que você for requisitado, que é a oração que procede de um coração transformado pelo Senhor. Entenderam, irmãos? Então, a oração tem que ser um ato de inteligência, mas também tem que ser um ato de reverência. Diga, pastor.
Tem mesmo. Perfeito, muito obrigado. O pastor está dizendo, você tem dúvida com relação à oração escrita? 1 Samuel 2, a oração de Ana, a oração que o Senhor ensinou, as orações do apóstolo Paulo, várias, os salmos, um livro todinho de oração. Então não precisa ter receio de oração escrita. Às vezes a gente cria uns mitos na nossa cabeça, sabe por quê? Uma vez eu estava refletindo sobre isso, parece que é mais espiritual quando alguém pede para você orar e você traz uma oração novinha, quentinha. Eita, que homem crente, mulher crente danada, pediu para orar e viu que oração bonita, e essa está aos pés do Senhor. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Pode até estar, mas não torna a oração mais espiritual do que a outra, não. A esposa já deu aqui. E às vezes é uma oração longa. Porque se ela for longa com propósito, não há problema nenhum. O problema é quando ela é longa porque o camarada se perdeu e não está achando o caminho de volta para casa. Você acha que isso não acontece? Quando as pessoas estão orando na igreja, eu estou prestando atenção. E eu espero que você faça o mesmo. Não é para estar, será que o irmão ora? Não, eu quero saber, porque eu não vou dizer amém. E se o irmão orar assim, uma oração de confissão, Senhor, agradecemos ao Senhor pelos nossos pecados. Ou então, Senhor, perdoa os meus pecados. Pecado não é pessoal. Eu peço perdão por minha vida, por causa dos meus pecados. Eu não peço perdão por pecado. Pecado é gente? Gente, pessoa comete pecado. Presta bem atenção nas coisas. É um ato inteligente. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Aí no culto você vai, não ora, não presta atenção, quando ora sem norte nenhum. Agora, uma coisa que a oração pode revelar é a falta de conhecimento bíblico, de vivência com Deus. Então, às vezes a oração ela não acontece porque você não lê a Bíblia, você não medita, você não considera o ser de Deus, você não considera as obras de Deus. Então, se você não sabe sobre Deus, como é que você vai orar a Ele se você não sabe nada dele? Então, pensa nisso. E não tenha receio de oração escrita. Tá bom? Diga, meu irmão, já pode dar. Só um instante, filha. Já está chegando aí. Então, com inteligência. O próximo tópico é reverência. Antes, porém, ouçamos o irmão. Bom dia, pastor. Bom dia, filho. Eu já tenho visto pastores que pregam aqui, e aí ele lê o texto, e aí às vezes explica, sem ter orado antes. Aí depois ele vai orar. Esse não é o correto, né? Não deve ser a ordem posta. Sim. O que eu tenho que observar é que se no momento que ele foi começar a pregar, alguém não orou por ele antes. O que acontece, por exemplo, eu chamei alguém aqui para pregar, aí antes de passar a palavra para ele, eu oro. Então, quando ele recebe a palavra e lê o texto, ele pode orar novamente ou não, porque ele já confiou na palavra que foi apresentada ao Senhor antes. Agora, se nenhum dos dois ora, aí está errado. Tem um documento que ele não é um documento oficial da nossa igreja, mas foi produzido na mesma época, né, no mesmo contexto ali da reforma, que é o Diretório de Culto. Vale a pena você ler esse documento, porque lá você tem instrução sobre como é a oração antes do sermão, como é a oração depois do sermão. Então, de fato, eu preciso orar antes, suplicando a iluminação do Senhor, e preciso orar depois, apresentando aquilo que foi aprendido e a minha vida para que ela seja de acordo com o que foi ensinado. Tá bom? Irmã de ouro. Assistente, isso é uma benção. E se ele está com a caneta na mão, já preparando a pergunta. Vai, diga. Bom dia, pastor. Bom dia, filha. E se a pessoa ora direitinho, assim como Deus pede, né, da forma,
e o comportamento é o contrário, né? Porque às vezes eu vejo, né, que isso estou me incluindo nisso, não estou falando do outro. Mas a gente ora direitinho, tudo conforme a palavra pede, e o comportamento é o contrário. O Senhor também não aceita essa oração? Tá, vamos pensar aqui algumas coisas. Primeira coisa, quando a oração é feita, além da inteligência, ela deve ter reverência e humildade. A reverência no sentido de ter, saber, digo, que eu estou diante do Senhor do Universo, Deus Santo. Nesse sentido da reverência, portanto, algumas pessoas levam esse viés da reverência para a posição em que eu posso orar. Então alguém diria assim: a oração reverente é só feita de joelho. Não. Ou então a oração reverente é só em pé, ou só sentado. Não. Eu tenho que entender que deve haver uma harmonia entre aquilo que eu estou apresentando exteriormente com aquilo que está no meu coração. A reverência, ela brota do coração. Porque pode ter uma pessoa que tem um coração irreverente e ela está de joelho. Então, quando falamos de reverência, não quer dizer que eu despreze a postura exterior, mas eu tenho que observar, antes de mais nada, a disposição interior. Agora, eu só vejo o que está fora, eu não vejo o coração. Então, no momento do culto, tem uma pessoa lá que ela está, coça a cabeça, aí sai e volta, e aquela agonia. Quer dizer, uma pessoa dessa, ela entendeu que ela está diante do Senhor do Universo? Está orando em silêncio. Por isso a razão de nossos diáconos estarem lá à porta, para na hora da oração não deixar ninguém entrar. Por quê? Para não deixar que as pessoas se percam na entrada de alguém, e elas ficam com o pensamento focado, reverente ao Senhor. Por que você fecha os olhos? É porque Deus mandou fechar os olhos quando orar? Não, para que você tenha uma maior capacidade de se concentrar naquilo que você está fazendo. Ok, irmãos? Então essa reverência, ela é devida sim, minha filha. Agora, vem o outro ponto, que é da incoerência. Deus conhece a minha disposição, e Ele sabe quando eu estou orando por algo, estou praticando outra coisa. Isso está errado. Eu preciso concordar aquilo que eu estou orando, apresentando ao Senhor, com aquilo que é a minha prática, e pode se constituir num pecado. Então eu tenho que orar e dizer: Senhor, me perdoe. Por isso tem a oração de confissão, porque eu estou pedindo ao Senhor uma coisa e tenho lutado com outra, não tenho feito o que tenho pedido, e isso não deve acontecer. Mas não é só na oração não, é em tudo, tá bom? Vida coerente, tá bom? Então, inteligência, reverência, humildade. A oração precisa ser humilde? Precisa. Lembra, fariseu e publicano, Lucas fala sobre isso, sobem para orar. O fariseu ora de si para si mesmo. Ó Deus, graças te dou. Oração bonita danada, né? E grande, porque não sou como esses homens, dou o dízimo, jejuo. O publicano, de pé, não ousava nem levantar os olhos, batia no peito, dizendo uma expressão apenas: ser propício a mim, pecador. Acabou a oração dele. Curta, não é? Ser propício a mim, pecador. Ele entendeu. E Cristo fala: qual dos dois desceu justificado? O primeiro ou o segundo? O segundo. Mas a oração dele não foi grande, mas foi uma oração que brotou de um coração humilde, que reconheceu a sua condição de pecador diante do Deus Santo, que ele era carente de favor. Então, quando eu oro ao Senhor, eu preciso me colocar no meu lugar. Qual é o meu lugar? No pó. Não ore se achando. Essa expressão é boa, né? Porque eu acho que todo mundo entende. Tem gente que ora se achando demais, digno até de receber bênção. Meu filho, bênção é favor, é graça. Você quer receber realmente o que você merece?
Quem quer receber o que merece? Levante o braço. Você não está orando, dizendo, não, Senhor, dá o que eu mereço. Você quer receber o que você merece? Você quer mesmo? Vou te dar outra oportunidade. Você quer receber o que você merece? Por ser um pecador? Então, tudo que você tem de bênção, não é porque você merece. E aí, quando você ora, você quer orar botando Deus no canto da parede. Me dá o que é meu, restitui, abre a janela. Quer que ele restitua mesmo que você perdeu lá no Éden? Quer mesmo? Você quer, tem certeza disso? Eu acho bom você parar de orar sim, e ser mais humilde e grato ao Senhor. Porque isso é o que Deus nos ordena quando nos dirigimos a Ele. Agora veja, se a oração, que é um momento em que eu me dirijo a Deus no culto, é um momento de reflexão, de humildade, o que é que eu tenho que entender acerca do culto como um todo? Que cultuar a Deus é uma bênção, irmãos. Deus te chama, aí a chamada adoração, Ele te chama para adorar, para que você possa servir ao Senhor. E aí você vai e se coloca diante dele como se você estivesse prestando um serviço a um parecer seu, que é obrigado a receber as suas orações, a lhe atender nos seus gostos. Não é assim. E isso que está sendo pregado por aí é um falso evangelho, viu? Porque o que temos recebido custou um preço alto, mas não foi para mim nem para você. Foi para Cristo. Então a oração tem que ser o quê? Humilde. Agora tem um ponto aqui que eu quero mostrar para vocês, que nós somos crentes espirituais, presbiteriano reformado. Diz que a oração ela tem que ser com fervor e fé. Diga, meu santo. Oração? Se tem regra? Pronto, essa pergunta é boa. A pergunta do meu irmão Alberto é: se para oração tem regra? A pergunta é: existe regra para oração? Porque ela, para todos, ela é espontânea, a forma como ele fala com o Senhor, com Deus. Ok, perfeito. O que eu não posso confundir é espontaneidade com ausência de regra. Então vamos aqui. Deus deu regra para a oração na sua palavra? Sim. Razões bíblicas. Primeiro, se ele não desse, eu não saberia orar. Porque como pecador, eu não tenho referencial. Embora ainda guarde a imagem e semelhança desse contato com ele, do diálogo com Deus, mas isso está corrompido por causa do pecado. Então eu preciso ter regra. Por exemplo, eu não devo orar ao Senhor fora da mediação de quem? De Cristo. Não é uma regra, é um princípio. Segundo, eu não devo orar ao Senhor por aquilo que não está em sua palavra, porque ela precisa ser de acordo com a vontade de Deus. Terceiro, Deus me deu várias orações na Bíblia que ela tem uma estrutura lógica, e para acentuar isso, o Senhor mesmo nos ensinou a orar. Pai nosso que estás nos céus, santificado. Então, eu tenho regras, normas bíblicas que me orientam nisso. Quarto, os discípulos, Lucas 11, vendo Cristo orar e vendo os discípulos de João Batista orar, chegou para o Senhor Jesus Cristo e disse: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou os seus discípulos. Ou seja, a oração é o que eu aprendo, logo tem normas. Agora, esta voluntariedade para orar, ela deve haver em todos nós. Então eu devo orar o tempo todo, orar sem cessar. Essa espontaneidade. Agora, a minha espontaneidade não deve me levar a fugir daquilo que Deus claramente em sua palavra revelou sobre a oração. Ok? Tranquilo? Espontâneo, sim. Sem regras, não. Ok? Tá bom? Diácono Raimundo Paz. Só um instantinho, meu santo, para chegar aí, porque a pergunta
Precisa ser ouvida por todos. Se estivéssemos de estabelecer um parâmetro entre a oração escrita e aquela que vem naturalmente. Extemporânea. Sim, pode ser. Aham. Pode ser. Qual das duas seria mais eficaz nesse sentido? Porque aqui não é escrita, ela vem na hora, significa dizer ou dá a entender de que o cidadão está preparado O tempo todo. o tempo todo, certo? De prontidão. Isso. E também conhece a Deus. Isso. Lógico que ninguém conhece a Deus 100%. Correto? É isso? Então, eu entendo, não sei se vai ser o esclarecimento que o senhor vai me dar, de que a oração escrita, ela tira, em parte, a concentração. De quem? Quem ora ou de quem ouve? De quem ora. Porque ao eu abrir os olhos para ler, consequentemente, eu perco um pouco da concentração, daquilo que vem lá do coração, que vem do meu eu, do meu íntimo. Tá, perfeito. Eu vou dar um exemplo, eu acho que isso vai ajudar. Quando nós vamos nos preparar para ouvir o sermão, nós fazemos a leitura do texto bíblico, com os olhos abertos ou fechados? Abertos. E isso deve nos fazer mais concentrado ou menos concentrado? O normal seria Concentração. Então, a questão não é o olho aberto ou fechado, mas a minha disposição interior e o ambiente no qual estou, por isso precisa ser um ambiente reverente, onde todos estejam focados na mesma ação. Ok? Então, de fato, pode ocorrer a dispersão com os olhos abertos? Pode acontecer. Mas isso não quer dizer que a oração com os olhos fechados seja mais espiritual do que a com os olhos abertos. Porque para ambas, eu preciso ter a mesma disposição reverente, cheia de temor, de fé, de humildade. Como, por exemplo, quando eu leio a Escritura Sagrada, com os olhos abertos. Por isso que os pastores, chamam a atenção para isso. Nós vamos ler a Bíblia. Esqueça do que está ao seu redor. Leia a Escritura, acompanhe, para você ficar focado, centrado naquilo. Tal qual acontece com a oração também, quando ela é escrita. Tá bom? Então não há pecado nisso, e se feito corretamente, não haverá perda também. Tá bom? Mais alguma pergunta? Paulo Sérgio, depois a senhora, tá, irmã? Pastor, e quando a pessoa vai orar e a questão da Trindade, ele usa a funcionalidade diferente para cada função? Por exemplo, o Espírito Consolador, Deus, ou Jesus Cristo Intermediador, que ele troca as funções. Pois é, isso está naquilo que eu falei agora há pouco, de o conhecimento de Deus e a forma como eu oro. Porque de repente eu estou atribuindo à pessoa da Trindade uma função que não é dela. Então vamos supor, um exemplo, tá, meu filho? Agradecemos, Senhor, ó Pai, porque morreste na cruz por mim. Não foi o Pai que morreu na cruz. Quem morreu foi Cristo. Mas já pode acontecer uma situação dessa, da pessoa trocar a função. O que é que eu tenho dito e que eu acho que é comum? Conheça a Deus para orar corretamente. Pastor, mas isso vai inibir muita gente, porque agora a pessoa não vai querer orar. Não, tem que estimular ela a estudar. Por que a gente sempre toma o ponto contrário, né? Eu estou com a dificuldade, eu paro. Não, eu tenho dificuldade, tem que passar por cima dela, meu filho. Eu tenho que estudar mais. Aprender mais, para orar mais. E toda meditação que você fizer, lembre que a meditação ela deve vir acompanhada de oração. Antes, durante e depois. Porque na medida que você medita, aprendeu algo novo, ore acerca daquilo novo que você aprendeu. Por quê? Porque você, além de estar orando corretamente, vai fixar na sua mente. Quer ver um exemplo? Salmo 136. Veja se isso aqui não ajuda a fixar.
Salmo 136. Vamos supor que você estudou a Bíblia e descobriu que Deus é misericordioso. E você agora quer orar colocando esse atributo de Deus, né? Ah, Senhor, o Senhor é misericordioso. Ele é mesmo, né? Você pode pegar um versículo só que vai falar que Deus é misericordioso, mas você pode atrelar a misericórdia de Deus a várias coisas. E isso vai fixar na sua mente que Deus é o quê? Misericordioso. Então vamos lá, Salmo 136. Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura. Rendei graças ao Deus dos deuses, porque a sua misericórdia dura. Rendei graças ao Senhor dos senhores, porque a sua misericórdia, ao único que opera grandes maravilhas, porque a sua misericórdia. Meu irmão, é o salmo todinho desse jeito. Aí no final, verso 26, você tem: ó, tributai louvores ao Deus dos céus. Você aprende ou não aprende repetindo? Mas ele estuda uma vez, fala ali e para mais nunca se lembra. Como é que ele vai aprender? Aí na hora de orar, ele não está com aquilo fixado na mente e no coração. Vai ter dificuldade, pode orar errado. Por isso que você tem que estudar a Bíblia, orar. Tá bom? Entenderam? Então o culto tem que ter oração. E ela precisa ser assim. Agora eu ia falar dos pentecostais, né? Esses dias, inclusive, na internet teve um bafafá aí sobre essa questão de presbiteriano ser pentecostal, mas eu não vou entrar nisso, logicamente, não me cabe. Mas eu quero dizer a você o seguinte, que se você é crente, bíblico, reformado, presbiteriano, insular, ok? Você tem que orar assim, ó, com humildade, com fervor e com fé. O que é orar com fervor, irmãos? É dar grito? Não. É a intensidade com a qual você se coloca diante de Deus, crendo nele e na sua palavra. Com convicção profunda. Fervor. Queimar por dentro quando fala com Deus. Entenderam? E não precisa ser sapatinho de fogo para isso. Basta ser um crente bíblico. Entenderam? Entenderam, irmãos? Mas aí você quer medir a espiritualidade por essas coisas externas. Quando os apóstolos oraram, Atos 2, que falaram em línguas, que são idiomas, não é língua estranha, outros idiomas, e o contexto aponta para isso, eles fizeram oração fervorosa, mas você não viu ninguém subindo lá, fazendo estardalhaço, não. O Senhor agiu. Atos 19, mesmo jeito. Então o fervor é esta atitude interior, de santo temor, de apego, de reverência, de convicção que Deus responde. Além disso, tem que orar com amor e com perseverança. Orar com amor. Amor a Deus e ao próximo. Você ora com amor pelas pessoas pelas quais você ora? Ou só para cumprir tabela? Tem que orar porque ama a Deus e ao próximo. Finalizando. Se for vocal, o que é uma oração vocal? Que eu falo e você ouve. Se for vocal, porque ela pode ser uma oração audível ou inaudível. Ok? Como é que a gente sabe a oração de Ana, a primeira, quando ela estava lá no templo? Porque o profeta ali, Eli disse, ela está bêbada, não foi? Porque ela balbuciava, né? Então é possível que você ore baixinho. Mas se você for concitado a orar audivelmente, o que é recomendável, além de todas essas coisas?
que seja proferida em uma língua conhecida dos circunstantes. Eita, agora pegou um bocado de gente, meu Deus do céu. Porque se você começar a orar em inglês, você acha que todo mundo aqui vai ter acesso a inglês? Começar a orar em alemão, quem vai ser edificado? Quem vai entender? Como é que você vai poder dizer amém? Não sabe nem o português ainda direito, se o pessoal usar um vocabulário rebuscado, é possível que você nem entenda. Então tem que ser uma linguagem compreensível, onde todos entendam. Para quê? Para que todos sejam edificados e possam ao final dizer o quê? Amém. Mas aí vem um grupo dizendo que ora e o povo é edificado sem entender como é isso, se a oração tem que ser inteligente. Faltou inteligência. Paulo explica isso no contexto de Corinto, dizendo que se alguém fizê-lo, ou fazê-lo, digo, tem que ter intérprete, tradutor. Porque senão é melhor ficar em silêncio. Não está tendo edificação, qual a edificação que vai ter? Ah, mas é espiritual eu orar sim. Ore consigo mesmo lá. Não vou entrar nem no mérito se tem ou não tem, tá? Mas você quer fazer? Faça lá sozinho. Faça só para a sua edificação. Não creio nisso, mas você quer fazer, faça. Orar de modo inteligível. Eu tenho que entender, na minha língua, em português, piauiês. Se mais precisa, né? Ó Senhor, perdoa-me porque eu fui fazer um giro, Senhor, e acabei fazendo um giral com a minha vida. O piauiense vai entender? O que foi que ele fez? Meteu a maior atrocidade na vida dele, a grande bobagem, está todo enrolado agora. Entender. Ficou claro? Diga, meu santo. Diga. Pronto, um exemplo ali. O pregador pregou em inglês e ao lado dele tinha o quê? Um tradutor. Pois é, isso. Então, veja como fica aí, até na pregação. Por quê? Porque o culto tem que ser inteligível. A razão, a rácio está sendo operada ali no momento. Como é que eu vou para um culto que eu não sei o que está acontecendo? Não tem uma lógica, não tem uma ordem, tem nada. Que loucura é essa, irmãos? E você vai sair dali edificado? Você vai sair perturbado. Você tem que sair do culto da igreja alimentado pelo Senhor, porque entendeu toda a dinâmica de culto. O culto é dialogal, tá? O culto, Deus nos chama e nós respondemos, e Ele fala, e nós respondemos, e no final Ele nos despede para que sigamos. Dialogal. Inteligível. Diga, Ref. Atrás aí. Já estou terminando, viu? Porque o povo já está ali na porta. O senhor está sendo assim, tão didático nisso. Tem uma questão também, que é quando alguém é chamado para orar na coletividade, a pessoa que ele ora, né? Não é oração pessoal, é oração coletiva. Nós, se é uma de confissão pública, coletiva, nós nos arrependemos. Se é de gratidão, nós agradecemos. Isso é uma coisa, já que o senhor está sendo assim, tão didático, esclarece isso, porque há confusões também. Exato. Se você vai orar em sua casa, sozinho, culto individual, você e Deus, confesse o seu pecado. Se você foi chamado para orar com a sua família, ore confessando da família. Nós, Senhor, nossa família. Se vai orar pela igreja, Senhor, nós estamos reunidos para confessar o nosso pecado. Esdras 9, Neemias 9, está lá. Nós pecamos, nossos pais, é plural. Aí a pessoa chama para orar, agradecendo pelo perdão, ela só agradece pelo dela. É egoísta, não é não? Porque tinha que agradecer por todo mundo. Não foi só ela que pecou e recebeu o perdão, todos receberam.
Então, nós agradecemos, Senhor, pelo perdão que o Senhor nos concedeu em Jesus Cristo, nesse sentido. Tá bom? Vamos ficar por aqui hoje. Se Deus permitir, semana que vem. Desculpe, irmã, a senhora tinha que falar ainda, não era? Me perdoe, mas vá, minha filha, não fique não, senão a senhora vai morrer abafada. Não quer que a senhora morra, não, viu? Não, pastor, graças a Deus eu não tenho essa dificuldade, não. Consigo manter a limitação do que é preciso. Mas um acontecido que teve agora bem recente, que até polemizou muitas coisas com relação ao tema que você está falando, é uma moça do Pará que compôs uma música chamada Evangelho de Fariseu e tem polemizado muito no meio das igrejas com relação a isso. Mas a minha fala especificamente não seria essa, era voltando mais para a questão da oração. É que, às vezes, quando um exemplo bom não seria pergunta, seria mais uma contribuição. É que quando você pede para orar pelo perdão do pecado, né? E que nós oramos e confessamos o nosso pecado a Deus, nós o fazemos isso aqui na igreja de forma silenciosa, né? A confissão, sim. Por quê? Porque, às vezes, a nossa confissão naquele momento ali pode ser horrenda e escandalizar quem está do nosso lado. Lógico. Se ouvir, né? Mas aquela pessoa que vai orar coletivamente, agradecer pelo pecado... Pelo perdão. Pelo perdão desse pecado que ela não sabe, que ela não ouviu, mas ela vai agradecer de forma coletiva, né? Isso. Por todas as pessoas que estão aqui presentes e até aquelas que também não estão, né? Mas, assim, a gente entende ali que essa pessoa, independente de qualquer coisa que ela ouviu ou não, ela vai fazer agradecer a Deus por esse perdão de uma forma única e sem escândalo, leve. Sim, né? Não precisa entrar nas minúcias do pecado, nem dela, nem de outrem. E não precisa, literalmente, às vezes, a gente conhecer ou não o pecado do outro. Não precisa. E vai acontecer essa liberação de favor do Senhor, independente Com toda de qualquer certeza. coisa. Com toda certeza. Mais alguém? Diácono Francisco, meu irmão, tem uma fala. Bota o povo para entrar aí devagarzinho, por favor. É porque senão eu não lhe ouço. Eu estou ficando velho, estou ficando moco. Por exemplo, o irmão orou em inglês, alemão, nem português eu não sei. Aí o senhor falou assim, no caso, eu não posso nem dizer amém, que eu não sei o que foi que ele disse. Aí, como é que faz? Se a pessoa orar em alemão, que eu não sei o que foi que ele falou. No final, ele vai dizer em nome de Jesus. Eu tenho que dizer amém. Porque assim, Embora eu não tenha entendido o que foi que ele falou. Aí qual a orientação que eu dou? Quando o pastor Sung chegou aqui, ele orava em coreano, ninguém sabia nem em português, estava ali em coreano, e a gente dizia amém. Eu entendi o que o senhor disse, mas nesse sentido, o que é que eu tenho que me repousar? Onde temos que nos repousar? Dizer, Senhor, eu não compreendi essa oração, mas se foi de acordo com a tua vontade, eu digo o quê? Amém. Ok? Isso me salvaguarda de estar concordando com o que não é bíblico. Marcelo. O Marcelo aqui quer falar alguma coisa. Desculpa, tá, irmãos? Pastor, eu tenho dúvida em relação ao contexto de culto, né? Quando o pregador, não é o caso que acontece aqui, né? Graças a Deus, mas quando o pregador, no contexto de culto, em vez dele trazer a palavra, fazer a leitura da palavra, expô-la, aplicar, né? E orar para que ela seja aplicada à vida do povo, ele traz, por exemplo, conselhos, mas não expôs a palavra, nem nada. Traz uns conselhos avulsos aí em contexto de culto. Nós vamos ver dentro dos elementos de culto, que no culto ao Senhor, a pregação da palavra, a leitura e pregação da palavra é elemento essencial.
Se alguém faz diferente disso, está transgredindo aquilo que Deus estabeleceu como preceito. Ele pode até trazer preciosas instruções, e até bíblicas, mas não se constituiu necessariamente em uma pregação, que tem elementos específicos, né? Agora, o que eu devo fazer quando eu vou ao culto? É pedir a Deus que aquele que vai se levantar e tomar a palavra nas mãos, fale da palavra. Mas eu não tenho controle sobre isso enquanto quem está sentado aí, né? Na condição de ouvinte. Então eu ouço, retenho o que é bom daquilo para minha edificação, suplicando o favor de Deus para que aquele erro não aconteça mais com aquela pessoa. Mas lembre, culto requer pregação nos moldes bíblicos. Ler, explicar, aprovar, testificar na vida dos irmãos. Tá bom? Mais alguma pergunta? 1 Tessalonicenses 1,9 será o versículo que a gente vai ler. Deus abençoe, semana que vem retomamos, se Ele permitir.